que vai ser tecnologia do viver, tá? Tecnologia, deixa eu colocar aqui para vocês, já compartilhar a janela, prontinho, vai ser tecnologia do viver. Mas o que é a tecnologia do viver? O que ela vai trazer para nós, para essa eletiva do segundo semestre? Então, a ementa programada, ela está no seguinte. Nessa eletiva, abordaremos as tecnologias que salvam vidas e trabalharemos o direito à saúde, as próteses que melhoram a vida das pessoas e as técnicas que prolongam a vida, tornando ela a cada dia mais digna. Porque a palavra digna às vezes é muito utilizado, muito empregado aqui. É simples. Dignidade nós temos que ter em tudo e em qualquer coisa, né? Em tudo que fazemos, em tudo que vivemos, em tudo que somos. Dignidade é a gente ter o mínimo para viver decentemente, para viver plenamente, né? Aqui poderemos construir modelos de prótese com materiais reciclados, simulando funções reais que auxiliam as pessoas que delas precisam. Mas mais do que isso, né? Existem muitas iniciativas, projetos como esse, que acabam realmente produzindo prótese ou equipamentos que auxiliam a saúde das pessoas, auxiliam alguma falta ali, alguma deficiência física que foi promovida por um acidente ou no nascimento, mas que às vezes uma tecnologia simples é o suficiente para poder ajudar aquela pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, tá? Então, tudo isso a gente vai estudar, e não só, existe como novamente eu digo, uma vastidão de possibilidades que a gente pode utilizar nesse processo, nessa eletiva, tá? Sempre trilhando juntos, sempre nos guiando juntos, tá bom? Então, a qualquer momento, é só entrar em contato comigo. E o link está aí na descrição, no nosso chat, para vocês escolherem, votarem entre elas, tá bom? Então, vamos lá. Atualmente, a tecnologia está presente em todas as esferas da vida em sociedade. Não poderia ser diferente nos cuidados com a saúde. São inúmeros recursos, ferramentas e aplicativos que podem ser utilizados para aumentar o acesso, melhorar a adesão a terapias, aprimorar a precisão dos diagnósticos e tornar mais assertiva a gestão dos negócios no setor. Para debater as novidades que devem causar impacto na área nos próximos anos, profissionais de tecnologia e da saúde se reuniram em um evento exclusivo e de iniciativa inédita. A Contento Comunicação, empresa que produz conteúdo especializado para o mercado farmacêutico há mais de 25 anos, em parceria com o Sindus Pharma, realizou o Summit de Inovação em Saúde, aqui na Digital House, em São Paulo. E trazer informações de outros setores que pudessem, de alguma forma, serem utilizados pelos players que trabalham no setor farmacêutico. Então a ideia é fazer meetups, fazer até hackathons e trazer outras ideias de eventos até diferenciadas para o setor farmacêutico. O Summit surgiu há mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, a gente olhando outros ecossistemas e a gente percebeu que a área farmacêutica precisava de inovar e passar um pouco mais por essa transformação que todas as outras áreas estão participando. E a ideia desse evento, os pilares desse evento, é exatamente apresentar ideias que geram caminhos e conexões. Ninguém faz nada sozinho. Tentar estar a par das mudanças, ou melhor ainda, estar à frente delas, é fundamental para seguir relevante em qualquer mercado.
A tecnologia avança em velocidade exponencial, não é mais linear, e nesse intervalo ocorre a disrupção, termo tão comentado ultimamente. O que acontece hoje é que a gente consegue manipular a informação no nível de elétron, e isso é a tal da era digital. Logo mais a gente vai estar manipulando, quem sabe, isso no nível subatômico, no nível quântico, e provavelmente a gente vai ter um outro salto, e cada vez esse salto é maior, tá? Ou seja, a gente vive um potencial exponencial com a digitalização, mas a gente tem um dia a dia linear, e nesse gap aqui talvez é onde esteja a tal da disrupção, tá? A inovação disruptiva, na minha opinião, ela é uma coisa imprevisível e ela não tem volta. Você não consegue prever e quando ela veio, já foi. Então, na verdade, disrupção é aquilo que a gente não consegue prever. Para evitar que o setor de saúde fique para trás nas tendências e demandas atuais, é preciso conhecer as tecnologias que vêm ganhando espaço e devem modificar o modelo de negócios em saúde em âmbito global num futuro próximo. Muitas delas já são realidade e devem ser aprimoradas nos próximos anos, como a imunoterapia, a terapia celular e o mapeamento genético. A combinação de ciência com dados ajudou a compreender as doenças, a ponto de se começar a falar em cura do câncer. Antes, a medicina era um misto de percepções apoiadas apenas em exames padrão. Porque na medicina e na saúde, o copo está sempre vazio. Por quê? Porque a atitude do profissional de saúde é evitar o risco. A atitude da inovação é abraçar o risco, né? Ou gerenciar o risco. Quando se fala da digitalização da saúde, um dos pontos mais debatidos é a adoção de um prontuário eletrônico único para cada paciente. Assim, todo o histórico dele seria unificado em um mesmo documento, que poderia ser acessado por qualquer profissional de saúde, e inclusive pelo paciente. Para garantir a segurança dos dados, já são consideradas algumas medidas possíveis. A ideia do prontuário médico no blockchain é exatamente de eu ter essa informação, que não depende da minha memória, não depende de um pedido mais longo, fácil e exata na mão. De uma forma muito simples, o blockchain é uma base de dados descentralizada, distribuída, praticamente imutável e transparente, que permite que você compartilhe informações com a sua chave privada e sua chave pública. É importante porque você consegue controlar o acesso de informações, você compartilha a chave pública com quem você quiser, você controla bem quem pode imputar informações usando a sua chave privada, e você tem uma trilha de auditoria muito simples ali. Fora isso, por ser descentralizado e distribuído, você tem vários nós separados, então eu não dependo de um nó central para que eu preciso pedir autorização ou algo assim, eu posso baixar isso a qualquer momento no blockchain. E é criptografado, então a segurança é muito maior. Ele é muito importante para compartilhamento de dados de saúde, como por exemplo, prontuário médico, porque ele permite a portabilidade dos dados do paciente, ele me dá mais eficácia, mais certeza do prontuário médico, porque ele não depende da memória do paciente, da memória da família do paciente, e dependendo de como essa base de dados é manipulada, eu consigo gerar um histórico anônimo de dados que me permite a definição de algumas políticas públicas, controle de colaterais de medicamentos, então são várias coisas que dá para ser feitas. A tecnologia e a inovação vêm para quebrar barreiras, vêm para transformar os processos que têm interação cansativa. O desafio está em encontrar ferramentas que facilitem o processo e aumentem a adesão. A gente está vendo um monte de tecnologia, um monte de sopa de letrinha, Big Data, transformação digital e todas essas outras coisas. E como que a gente utiliza isso? Eu falo que a tecnologia ela veio para transformar tudo aquilo que a gente tem pouca interação, é uma interação cansativa. O empreendedorismo está presente em diversas frentes no setor da saúde, como as startups. No Brasil, há quem esteja fazendo direitinho e acelerando todo o processo. Estima-se que um empreendedor ganhe ao longo da vida de 30% a 50% menos do que um executivo, mas o poder de transformar faz com que muitos queiram trilhar esse caminho. Primeiro que a aceleradora é muito importante para o ecossistema. A gente consegue pegar uma startup, uma ideia, validar esse projeto e fazer com que ele funcione. A sócia fundadora da Fofu, startup da área de saúde e educação, Lígia Cardoso, largou uma carreira promissora no mercado financeiro para se dedicar ao desenvolvimento de um software que utiliza recursos lúdicos para aumentar a adesão de crianças aos exercícios de fonoaudiologia. A Fofu, a gente está realmente reinventando toda a experiência do tratamento, né? Então não são só jogos, mas sim, os jogos ajudam bastante, porque os jogos é o que realmente atrai a atenção do paciente. O maior problema na fonoaudiologia
é realmente que os pacientes não fazem os exercícios na frequência recomendada, principalmente as crianças, e jogando elas nem percebem que elas estão fazendo o tratamento. Então, elas acabam que o tratamento fica mais curto, fica mais barato, ele fica mais acessível, mas a FOFO é uma ferramenta para que a fonoaudióloga consiga, na verdade, engajar os pacientes, né? A gente não está substituindo a fono de jeito nenhum, mas a ideia é que os pacientes consigam fazer tanto no consultório quanto em casa. Não há nenhuma lei que fale sobre telemedicina ou e-saúde, mas já há quem se pronuncie sobre o tema. Em que ela diz que o futuro da saúde passam pelas tecnologias de informação e comunicação, que não há saúde se não houver e-health, que aqui a gente traduziu por e-saúde. A telemedicina, ou telehealth, ou mobile health, são ações dentro de um grande pacote que a gente chama de e-saúde, que o Ministério da Saúde tem soltado alguns documentos, mas nada ainda super regulatório ou vinculando o mercado. Esse é o futuro, né, ditado pelas nossas instituições paradigmáticas, como a OMS, a ONU, a Associação Médica Mundial. E aí discutir sobre qual é a situação, quais são as regulações, portarias, resoluções a nível administrativo, mas não ainda a nível de lei, são importantes para a gente saber como é que a gente quer chegar lá, o que é necessário, onde a gente arrisca, talvez onde a gente não arrisca. Isso é uma decisão naturalmente de cada empreendedor, a decisão do arriscar ou não se arriscar, mas discutir e entender os cenários, principalmente em relação aos panoramas internacionais. O fato é que a mudança está em curso e o setor de saúde ainda se encontra estacionado. Mesmo as indústrias farmacêuticas, tidas como as que mais investem em pesquisa e desenvolvimento entre todas as áreas da economia, ainda não está se movimentando como deveria. Independente do tamanho da inovação, está claro que o paciente deve ser beneficiado pelos avanços tecnológicos. Quando a gente fala de colocar o paciente no centro, o consumidor no centro, não é para fazer ele sorrir, é para entender o poder que esses consumidores têm. Números da IQVIA mostram que o paciente brasileiro já indica o caminho que deseja seguir quando se trata de cuidados pessoais. 1 em cada 20 pesquisas feitas no Google é a respeito de saúde. Mais de 60% das pessoas monitoram seus problemas e 60% se medicam antes de ir ao médico. Bom, o autocuidado é um processo cíclico e contínuo. O Brasil é um país de reativo às doenças e não à prevenção. E a prevenção ela vem com o autoconhecimento, por sua vez o autocuidado. Então, tanto as associações de classe como a indústria e varejo estão trabalhando nessa educação continuada da população para que elas consiga se automedicar com responsabilidade. Esse movimento de se tornar mais responsável e interessado pela própria saúde vem do avanço da tecnologia. Com um celular em mãos, o paciente tem acesso a uma série de informações que antes eram restritas ao médico. Então, quando a gente fala de health techs, que são justamente essas startups que atuam na intersecção da saúde com a tecnologia, a gente tem visto grandes avanços aqui no Brasil. Empresas se destacando em realidade virtual, realidade aumentada, principalmente inteligência artificial. Então, um evento onde a gente traz a indústria de fármacos buscando inovar, o núcleo da inovação, que é justamente a melhoria de produtos e processos, a gente entende que com as startups é muito rápido. Então, a gente consegue rapidamente atender uma demanda, um desafio que vem da indústria tradicional. Eu diria que hoje o grande desafio é esse, uma empresa tradicional inovar e, ao mesmo tempo, você tem uma empresa inovadora, jovem, pequena, que ainda não tem o mercado, tem o produto. Então, a gente acredita que a união de uma empresa tradicional com as startups vai permitir justamente esse product market fit, trazendo benefícios para a melhoria de produtos e serviços e, principalmente, para o usuário. O usuário que sempre esteve no centro, no núcleo de toda a academia, hoje ele é um usuário diferente, porque ele é um usuário empoderado por essa era digital, e esse empoderamento se reflete na jornada de vários clientes, que é o paciente, o médico, o cooperado, o beneficiário, o usuário de um plano de saúde. Eu acho que todo mundo se beneficia de uma forma ou de outra dessa revolução digital que a saúde está vivenciando hoje. Para alcançar essas novas demandas do consumidor, o profissional do setor farmacêutico precisa estar mais aberto às novidades e observar o que já está sendo feito em outros setores e que pode ser aplicado à sua realidade.
Devido à pandemia do novo coronavírus, o governo federal solicitou à Magnamed, empresa especializada no desenvolvimento de equipamentos de ventilação artificial, um aumento emergencial na produção de ventiladores pulmonares. A Flex, como parceira da Magnamed, foi envolvida no projeto para viabilizar a montagem dos equipamentos. Com essa pandemia que atingiu aí o mundo todo, existia uma necessidade da gente aumentar nossa capacidade de ventiladores pulmonares, ou a disponibilidade de ventiladores pulmonares para os nossos hospitais ao redor do Brasil. O tempo é contra o relógio. Né? O tempo era o nosso maior inimigo, sempre a sensação de que a gente está atrasado. O plano de produção não tinha um objetivo assim, vamos fazer X unidades. É fazer o máximo possível no menor tempo possível. Sempre com a ideia de que pode ter alguém no hospital esperando um respirador, dependendo disso, para sobreviver. Era logo de imediato, a gente olhou e pensou, nossa, vai ser muito difícil conseguir atender isso nesse período tão curto. A gente teve a colaboração da planta do Brasil, também da planta da Alemanha, então esses produtos eles tinham que vir de lá, tinha que ser produzido lá, chegar até o Brasil no meio da pandemia. A dificuldade de transporte, de logística estava terrível, estava muito difícil naquele momento. Os processos logísticos foram duramente analisados e investigados em como trazer as coisas do outro lado do mundo o mais rápido possível, como trazer um material que precisa de uma inspeção de Anvisa o mais rápido, como ter a parceria com o governo para as liberações de alfândega mais rápido. Então, teve todo um aprendizado aí na cadeia de suprimentos fundamental. E também na questão operacional. Né? Como eu disse, a gente saiu de uma manufatura praticamente artesanal para uma escala de produção. O trabalho conjunto da Festo, da Flex e da Magnamed fez com que a produção de respiradores saltasse de 150 unidades por mês para 120 por dia. Em uma situação normal, a entrega da base usinada e a montagem de válvulas e cabos demoraria 60 dias. A Festo conseguiu realizar todo esse procedimento em apenas 15 dias. Quando apareceu a oportunidade da montagem dos respiradores aqui na planta de Sorocaba, a Flex precisava de um fornecedor confiável, tanto nos seus produtos, como nos prazos, como no pacote que a Festo oferece para o mercado. O que a Festo fez? Ela falou, olha, eu consigo te atender e reduzir ações aí dentro. Então a gente entregou, ao invés de entregar a válvula para a Magnamed, a gente entregou a base usinada, exatamente como o projeto dele já necessitava, as válvulas montadas na base e os cabos montados. Ele falou, nossa, se você conseguir entregar isso nesse período, no prazo, para nós é fundamental. A gente falou, não, a gente consegue entregar. O objetivo sempre foi atender uma expectativa da população que vai precisar de um equipamento de respiração forçada no hospital e precisa encontrar. No momento em que chegar lá, esse equipamento tem que estar lá, tem que estar funcionando, tem que estar bem feito, tem que estar feito com qualidade, tem que estar com todas as suas características funcionais, aptas para salvar uma vida. Uma palavra que sintetiza bem isso chama-se comprometimento. Nós propusemos uma solução, executamos e entregamos. Dessa parceria, temos o reconhecimento do cliente tanto pela inovação em tecnologia, quanto pela excelência dos nossos serviços, pois apesar dos desafios, entregamos rigorosamente no prazo acordado. A gente enxerga na Festo, que é um parceiro tecnológico nosso, esse complemento de poder estar junto e caminhando com a gente nessas oportunidades e desafios que surgem. Então essa parceria para nós é muito importante. Se você pensar que um mês antes da gente fazer o primeiro ventilador, nós não tínhamos nem sequer produtos no Brasil na área médica, e um mês depois a gente estava construindo, em parceria com a Magnamed, um produto de alta complexidade tecnológica, saindo da nossa fábrica e sendo capaz de salvar vidas, acho que o orgulho é muito grande, né? Uma satisfação poder participar disso, fazer parte desse desenvolvimento que seria utilizado mais adiante por um amigo, um parente, uma sociedade como um todo.
Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e usando o meu algoritmo de busca de informação todos os dias. E eu sou o Paulo Silveira, programador e instrutor na Alura Cursos Online de Tecnologia. Hoje, com oferecimento da Alura Cursos Online de Tecnologia, a gente vai ver algoritmos que ditam ou que salvam a sua vida. A Alura nasceu com o Paulo e com o Guilherme Silveira, que assim como eu, vieram do mundo acadêmico. Eles prezam muito pela ciência, tanto que a Alura tem toda uma subcategoria dedicada à ciência da computação, algoritmos e estrutura de dados. Isso porque a computação também pode ir bem mais longe do que criar apps e desenhar interfaces gráficas. Vale conhecer esses cursos mais profundos da Alura e aproveitar os 10% de desconto se matriculando em alura.com.br/promoção/supertech. Algoritmo é um nome chique para uma receita que a gente pode seguir, um conjunto de instruções que pode ser bem útil em vários momentos. Imagina, por exemplo, se você quiser testar 8 milhões de pessoas para saber quem tem uma doença, mas não tem 8 milhões de testes. Como que você otimiza tempo e testes para poder atender todo mundo? Se a maioria das pessoas ainda não chegou num ponto onde estão doentes, você misturar 16 pessoas em um mesmo kit ou muitas pessoas pode salvar muito tempo e muito teste. Se a gente testar, por exemplo, uma mistura de 16 pessoas e mesmo assim o teste der negativo, descobrimos só com esse teste que ninguém ali está infectado e ainda sobraram 15 kits. Mas e se um der positivo? Como a gente vai saber quem é positivo lá dentro ou mesmo quantas pessoas são positivas? Imagina só que uma das 16 pessoas tem a doença. Separando as amostras em 2 grupos de 8, fazemos um teste na primeira mistura. Deu positivo, veio desse grupo. Deu negativo, tá no outro. Agora a gente faz o mesmo, quebra o grupo que deu positivo em 2 novos grupos de 4 e testamos um deles e por aí vai. Quando a gente chegar em 2 amostras, é só fazer um último teste. Para cada passo de divisão desses, fizemos só um teste, o de 16, o de 8, o de 4, o de 5, o de 1, 5 testes no total, ou log 16 mais 1 testes. Claro que pode ter mais de infectado e a gente pode ter que dividir cada grupo em mais partes e testar um pouco mais, mas conforme a população tiver mais ou menos pessoas doentes, é só escolher o tamanho do grupo, 8, 16, 32, 64 e por aí vai, que a gente ainda consegue economizar de acordo com a distribuição estatística. O que nós fizemos com os testes foi uma busca binária. Esse algoritmo de busca que a gente usou otimiza tempo e computação em um computador ou tempo e testes em um laboratório. Mas a gente nem precisa ir tão longe para uma busca para ver os algoritmos que a gente usa. Antes mesmo de a pessoa ter uma amostra colhida para ser testada para qualquer coisa, já passamos por algoritmos em um hospital. Toda vez que você dá entrada no hospital, você está passando por vários deles, começando pelos protocolos de atendimento. A prioridade que alguém recebe no hospital depende da urgência do problema. Uma emergência entra em atendimento direto, enquanto alguém com algo muito simples ou que não é tão urgente, como um olho de peixe no pé, vai ser encaminhado para outro atendimento ou esperar horas para ser atendido. O passo a passo que dá essa urgência também pode ser um algoritmo, como alguém checando a sua pressão ou seu estado de saúde antes de você ser encaminhado para outros profissionais. Como os fluxogramas de atendimento de dengue, que correm como se fossem um programa. Cheque se a pessoa tem sinais de alarme ou de choque. Se tem algo, como tem batimento acelerado ou hemorragia, a pessoa precisa de acompanhamento. Se ela não tem, pode ir para um ambulatório. E mesmo um acompanhamento intensivo vai sendo decidido com base nos sintomas e no que pode ser feito. A diferença é que protocolos de atendimento como esse ou de Manchester são todos algoritmos de tratamento que não estão rodando em computadores, mas sim são executados por pessoas. Os algoritmos estão mudando a medicina de várias formas, inclusive. Mas com a evolução da tecnologia, a gente tem cada vez mais dados e mais processamento para poder correr esses algoritmos. Tanto que hoje a gente tem especializações em informática médica que a própria Alura oferece, ou da área de saúde e telemedicina para esse tipo de campo. A telemedicina depende da comunicação para fazer o atendimento pelo computador ou pelo celular de quem continua em casa. Para não precisar ter contato com ninguém, e em épocas de distanciamento social ou para levar um bom atendimento para lugares muito remotos que não têm esses profissionais. Já a informática médica dá conta do gerenciamento de dados dos pacientes, do conhecimento clínico, de dados de populações e outras informações que com certeza não podem vazar. E com a capacidade de analisar mais dados e juntar mais informação, a gente avança para a medicina de precisão, que pode juntar inclusive o conhecimento do genoma de cada paciente para poder escolher ou desenvolver um tratamento especial. O que já é comum na escolha de tratamentos de câncer, como a gente já falou em nerdologias passados. E tem, claro, algoritmos clássicos como as fórmulas matemáticas ou funções que também são muito importantes, como a transformada de Fourier, um jeito de você decompor um sinal
uma operação matemática que transforma um sinal em uma frequência, como transformar a vibração dos seus átomos em imagem. Sério, é assim que funciona a ressonância magnética. O aparelho de ressonância tem um ímã que é tão potente que funciona como se fosse um alto-falante. Ele faz os nossos átomos vibrarem. Dentro daquele espaço onde a gente entra, o campo magnético é tão forte que é suficiente para fazer todas as moléculas de água do nosso corpo se alinharem. E conforme o campo magnético pulsa como se fosse um alto-falante, os núcleos dos átomos de hidrogênio chacoalham junto e a cada chacoalhada a máquina capta o sinal deles voltando para o lugar. Tanto que o nome completo do aparelho é Aparelho de Ressonância Magnética Nuclear. Com esses dados dos vários pulsos em várias frequências, uma transformada de Fourier transforma os sinais nas camadas em imagens de dentro do nosso corpo. O próximo passo é juntar mais algoritmos para, além de gerar as imagens, interpretar o que elas contam. A procura de padrões com inteligência artificial, como o aprendizado computacional. Como as redes de aprendizado profundo, que detectam câncer de pulmão baseado em imagens de tomografias com 94% de eficácia e menos resultados falsos do que aqueles feitos por médicos humanos. Ainda tem erros, claro, mas ao contrário dos técnicos humanos, o teto de habilidade do aprendizado de máquinas ainda está longe de chegar. Ou seja, do começo ao fim de um atendimento, dos protocolos humanos aos testes, das transformações matemáticas à interpretação de imagens, os algoritmos estão conduzindo e salvando as nossas vidas em cada passo. E nesse episódio aqui, um livro que não foi citado, mas é muito legal sobre o assunto, é o Algoritmos para Viver, do Brian Christian e do Tom Griffiths, que explicam algoritmos, como eles funcionam e como vários deles se aplicam à nossa vida, como os algoritmos de busca que a gente citou por aqui. Já no episódio passado, sobre os apps que podem ajudar, o William Santos perguntou quais são as linguagens que se usa para criar aplicativos. Tem várias. Java, C, Swift, Kotlin se você pensa em celulares, Python, Ruby e outras se você pensa em web, e se você pedir para 10 programadores quais linguagens usar, deve sair com umas 11 recomendações. Ah, e obrigado pro Vinícius, pro Thales, pro Hudson, pro Cleverson e pra Patrícia, e quem mais sugeriu vários aplicativos para acompanhar casos, ajudar quem está em grupo de risco e quem não pode sair de casa, comunicar os números ou até ajudar com a computação de simulações de drogas como o Folding at Home. Eu acrescento aí o Brasil I.O., que tem um mapa muito legal de onde tudo está acontecendo no Brasil. E terminando com a pergunta, que algoritmos que vocês queriam ver explicados por aqui. Elide Fire. As causas de incêndio mais frequentes no mundo moderno são consideradas aquelas causadas devido ao não cumprimento das normas de operação de equipamentos e dispositivos elétricos, bem como o manuseio descuidado do fogo. Já as causas não relacionadas com seres humanos não devem ser excluídas, tais como tempestades e combustão espontânea de várias substâncias e materiais, bem como fiação defeituosa. Quaisquer incêndios, sejam eles domésticos, industriais ou naturais, são uma força destrutiva que causa enormes danos e muitas vítimas. As estatísticas são decepcionantes. Todos os anos, cerca de 24 mil pessoas são mortas pelo fogo, até 70 mil pessoas são hospitalizadas. Quanto aos danos materiais, os incêndios destroem bens que valem cerca de 15 bilhões de dólares por ano. É por isso que é tão importante encontrar formas novas, mais rápidas e mais eficazes de combater o fogo, principalmente nos primeiros minutos após o início do incêndio. O fato é que se o foco do fogo não for eliminado e a chama não for controlada logo nos primeiros 2 minutos, na maioria dos casos o fogo se espalha com muita rapidez e fica muito difícil de combatê-lo depois. É daí que vem todos os problemas de que falávamos.
Elidifier é uma forma inovadora de controlar os incêndios. Se o dispositivo for usado continuamente e em todo o mundo, ele será capaz de melhorar as estatísticas de incêndio e salvar muitas vidas. Elidifier é uma bola extintora de incêndio desenvolvida por especialistas da Tailândia. Ao ser aquecida, ela explode e cobre tudo em um raio de 1,3 metro com um pó especial, que é absolutamente inofensivo tanto para os seres humanos como para o ambiente, mas extingue o fogo com uma rapidez inigualável. Elidifier pesa apenas 1,3 kg e é ideal para casos em que o fogo acabou de começar. Esse extintor instantâneo pode fazer com que as consequências do incêndio sejam menos prejudiciais ou impedir de vez que isso aconteça. Survival Plus. Se um navio estiver passando por uma situação de emergência em que a tripulação é obrigada a abandonar o navio às pressas e a saltar na água, vestir um colete salva-vidas é apenas uma parte de muitas medidas necessárias para a sobrevivência. No mar aberto ou no oceano, as pessoas terão também que suportar o clima frio, que é difícil de aguentar e que na maioria das vezes acaba fazendo com que os membros da tripulação morram na água antes mesmo do barco de resgate chegar. Survival Plus pode parecer de início um colete salva-vidas comum. Mas a sua tecnologia exclusiva oferece um bote salva-vidas individual para cada um dos seus portadores. Assim que estiver na água, a pessoa deve puxar o anel para acionar um mecanismo de inflar o bote que fica dobrado na parte de trás do colete. O tempo de abertura total do bote salva-vidas é de apenas 60 segundos. E enquanto a pessoa estiver perto do colete, ele a ajudará a permanecer na superfície da água. Depois que o bote se abrir, basta apenas entrar nele. Dentro do bote, a pessoa não fica em contato direto com a água e isso permite que ela fique aquecida enquanto espera pelo resgate. Saver Emergency Bridge System. Os bombeiros experientes afirmam que, apesar de combaterem as chamas, em 80% dos casos não é o fogo que mata as pessoas, mas sim a fumaça tóxica que enche as instalações quando o fogo começa. Muitas vezes, aqueles que fogem simplesmente não chegam até a saída do edifício porque perdem a consciência. O sistema de respiração de emergência Saver é um pequeno dispositivo individual que cabe facilmente na gaveta da mesa ou dentro da bolsa. No caso de fumaça, tudo o que a pessoa precisa fazer é colocar a presilha no nariz e depois inserir o dispositivo na boca. Depois disso, o filtro triplo permitirá que a pessoa respire normalmente. O filtro é feito de um material chamado opcalita, que é capaz de converter o monóxido de carbono em dióxido de carbono, ou seja, a pessoa não vai inalar oxigênio puro, mas ainda assim poderá respirar e sem risco de perder a consciência. Contudo, a vida útil do dispositivo é de apenas 5 minutos, e depois disso ele para de filtrar fumaça e substâncias tóxicas, assim como interrompe a conversão de monóxido de carbono. Embora possa parecer que 5 minutos é um tempo muito curto, na maioria dos casos é tempo suficiente para uma pessoa sair da zona de perigo. Este aparelho pode ser comprado por $35. Storm Shelter. As catástrofes naturais podem ser de vários tipos: furacões, tufões, tornados, ciclones e tsunamis. Para sobreviver, a pessoa tem que aprender a se adaptar e encontrar novas formas de proteger sua vida. Abrigos especiais estão se tornando cada vez mais populares em regiões propensas a serem atingidas por tornados e furacões todos os anos. Esses refúgios podem ser construídos em diversos locais e possuem diferentes formas. Por exemplo, podem fazer parte de uma cama ou ser instalados abaixo da garagem.
Mas uma coisa que todos têm em comum é que quando o vento sopra do lado de fora e a velocidade ultrapassa os 100 km por hora, esses abrigos salvam vidas. Tais bunkers são feitos de material resistente, na maioria das vezes feitos de metal. Eles são imóveis, protegendo a pessoa que está dentro e evitando que ela seja arrastada. Como regra geral, não há muita comodidade no interior, até porque ninguém espera ficar tanto tempo lá dentro. Life Raft. E aqui está outra tecnologia que também se destina a salvar vidas no caso de uma emergência a bordo de um navio. Este modelo foi fabricado pela empresa Life Raft Systems Australia, que oferece uma variedade de balsas salva-vidas, tanto abertas como fechadas, que se diferem em tamanho e capacidade. Anteriormente, falamos sobre o fato de que nem todas as pessoas aguentam ficar na água fria por muito tempo. A balsa salva-vidas que está sendo mostrada é a forma mais humana de evacuação porque as pessoas são resgatadas sem se molharem por completo. Note que a evacuação é segura, rápida e eficiente. A balsa se desenrola em cerca de 1 minuto e as pessoas podem entrar nela por meio de uma passagem. Observe que o equipamento é dividido em 2 seções, ou seja, 2 pessoas podem descer ao mesmo tempo, o que acelera muito o processo. Estes sistemas podem ser utilizados em todos os tipos de embarcações, desde navios comerciais a barcos de pesca ou de passageiros. Vale notar que existem balsas salva-vidas similares a essas projetadas para condições polares. Elas têm a mesma capacidade que outras jangadas, mas permanecem operacionais mesmo que a temperatura do ar tenha caído abaixo de 50 graus Celsius negativos. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Quando você pensa em drone, você pensa em fotos lindas tiradas, aquelas fotos aéreas, ou aquelas cenas de ação daqueles filmes que vem uma imagem aérea e de repente chega no rosto da atriz. Mas você já pensou em um drone salvando vidas? Pois é. Agora os drones salvam vidas. E o que isso quer dizer? O drone hoje em dia é também uma ambulância drone e serve também para transportar órgãos humanos em tempo recorde. Deixa eu explicar isso direito. Qual a importância desse drone? Quando você tem um ataque cardíaco, você precisa ser socorrido rapidamente. E o drone possibilita isso, porque ele leva junto um desfibrilador, que é o que determina que a pessoa pode viver. Uma ambulância que demora uns 40 minutos, às vezes até mais de 1 hora para chegar, com esse drone pode demorar 1 minuto. Isso determina que a pessoa pode viver e as chances aumentam mais de 80%. Os drones estão sendo cada vez mais usados na área da saúde. Como eu disse no início, para transportar órgãos em tempo recorde, eles também servem para transportar bolsas de sangue. Ou seja, eles estão salvando vidas. Esse é um caso em que a tecnologia, junto com a criatividade, tornam o mundo melhor. E nesse caso, mais que nunca, a saúde agradece. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques, such as 3D printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting, and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas.
The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Olá, seja bem-vindo ao Espaço I. A tecnologia é responsável por garantir segurança, conforto, rapidez. Na área da saúde, ela é uma grande aliada para promover o bem-estar das pessoas. No Brasil, segundo o INCA, cerca de 140 mil pessoas morrem todos os anos vítimas do câncer. Mas uma tecnologia para aplicação de quimioterápicos, desenvolvida pela COP, renova as esperanças dos pacientes que poderão contar com um tratamento de ponta no combate à doença. O que tem de novo na técnica que a gente está desenvolvendo aqui no programa de Engenharia Química da COP? Não é a técnica de embolização, que já é um procedimento médico conhecido há algum tempo, mas é que nós desenvolvemos alguns novos produtos com a composição relativa muito mais barata do que os produtos que tem disponíveis no mercado, o que permite que, eventualmente, essa técnica seja usada para o grande público, inclusive usada nos hospitais e nos serviços públicos em geral. A embolização consiste, fundamentalmente, em você injetar a partícula dentro do vaso sanguíneo, e a ideia é que a partícula tenha um efeito físico entupindo o vaso sanguíneo. Isso normalmente é visto como uma coisa ruim, mas se você pensar que o tecido está doente, a função principal da partícula é impedir que o sangue atinja o tecido doente, e dessa maneira você mata aquele tecido e você remove o tumor, ou seja benigno, ou seja maligno, sem a necessidade de ter intervenção cirúrgica. E também podem carregar medicamentos que são usados para o tratamento do câncer especificamente, de maneira que a liberação desse material localmente potencializa a remoção daquelas células doentes no tecido. Esse material ele é voltado principalmente para o tratamento dos cânceres da saúde feminina, tipicamente das doenças de ovário, das doenças do útero, incluindo mioma, que é um problema de saúde pública muito importante e não é um câncer, mas é uma malformação que na grande maioria das vezes é tratada com intervenção cirúrgica, e o uso de partículas poliméricas pode reduzir bastante a necessidade de intervenção cirúrgica e de remoção do útero, e ele também pode ser usado para o tratamento de tumores no fígado, tumores no pâncreas, então um espectro relativamente amplo de tipos de câncer diferentes. O material que a gente desenvolveu em particular, ele tem uma série de vantagens de aplicação, e uma das vantagens que esse material tem é que nós conseguimos fazer com que esse material carregue medicamentos e compostos químicos para que ocorra um sinergismo, uma sinergia entre a aplicação física, que consiste no entupimento da veia, e a liberação de alguns medicamentos localmente para o tratamento local daquele tecido. Fundamentalmente, esse material é disponível, a COP tem as patentes de produção. A única coisa que impede hoje o uso em mais larga escala, fundamentalmente, é a produção industrial. A questão do custo do tratamento do câncer é uma questão muito complexa, porque existem centenas ou milhares, eu não sou um especialista nesse assunto, porque eu não sou médico, sou engenheiro, mas existem centenas ou milhares de tipos de cânceres diferentes. E nem todos os tipos de câncer podem ser tratados da mesma forma. Parte do custo do tratamento do câncer é certamente associado ao desenvolvimento de medicamentos pela indústria farmacêutica, que é um procedimento que demanda muito investimento, muito estudo, e realmente o desenvolvimento é caro. Hoje em dia, para você ter uma ideia, a maior parte da verba de medicamentos do Ministério da Saúde é gasta com medicamentos
chamados excepcionais. E dentre esses medicamentos excepcionais, a maior parte é de biofármacos, ou seja, medicamentos de origem biotecnológica. Eu te dou um exemplo só de 2 biofármacos, que são os fatores da coagulação sanguínea 8 e 9. Nesse caso, são cerca de 8 mil pacientes no Brasil e o governo gasta cerca de 150 a 200 milhões de reais por ano com a importação dos fatores sanguíneos vindos do exterior, que pode ser reduzido se esses produtos passarem a ser produzidos no Brasil, e podem ser reduzidos mais ainda se forem produzidos no Brasil com tecnologia desenvolvida no Brasil. Dentre esses medicamentos de origem biotecnológica, alguns se destinam ao tratamento de diferentes tipos de tumores, né, de câncer, que são os medicamentos principalmente da classe dos anticorpos monoclonais, né? Tem um medicamento bastante importante também usado no infarto agudo do miocárdio, em alguns casos de AVC, que é um medicamento chamado, né, que o princípio ativo se chama TPA. Tem medicamentos para hemofilia, como eu mencionei, né, e tem medicamentos que estimulam a produção de células sanguíneas, como glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, e esses medicamentos, a eritropoetina e o G-CSF, eles são muito usados em pacientes que têm câncer e AIDS, porque eles são usados como um coadjuvante no tratamento para incentivar a recuperação do nível de glóbulos brancos e de glóbulos vermelhos nesses pacientes. O Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares da COP ele foi criado em 2003, ainda numa área bem menor do que a atual, de 40 metros quadrados, e em 2006 nós viemos para as atuais instalações, que tem cerca de 150 metros quadrados, e nesse laboratório a gente tem cerca de 20 pessoas trabalhando, e essas pessoas, a gente tem pessoas, por exemplo, tem um médico, tem alguns farmacêuticos, alguns engenheiros químicos, químicos industriais, biomédicos. Então, é uma multidisciplinaridade bastante interessante numa equipe de cerca de 20 pessoas. O Espaço I fica por aqui, até a próxima semana. A minha apresentação tem 4 partes. Eu vou falar sobre a dor, a minha dor, a dor que me levou e a nossa dor que nos leva a agir. Agir é a nossa segunda parte. Quando você age, você começa a se desenvolver e, por último, é a fase de disseminar. Hoje, eu já estou na fase de disseminar, mas vamos começar pela minha dor. Eu sou Fernando Sembranelli, 38 anos, eu sou filho de médicos. A nossa família tem uma grande clínica no ABC chamada Clínica Ana Rosa. E ao longo da minha vida profissional, eu vi muito os meus pais terem um crescimento